Boa noite a todas e a todos. Começamos logo com uma bem-aventurança do Ano Novo, uma sala bem composta, bem mais composta do que aquela com que terminamos o ano de 2022, mas isso já vai lá longe. Que bom poder contar com mais pessoas em presença para partilhar convosco aquele que tem sido o meu estudo nos últimos dias e que gostaria de partilhar convosco. E o estudo que fiz esta semana sintetiza de uma forma tão simples e tão profunda, mas também imbuído numa energia de tanto consolo, aquilo que é a mensagem do Cristo. Trata-se das bem-aventuranças, o Sermão do Monte ou da Montanha, no qual Jesus faz um conjunto de ensinamentos aos seus discípulos e a toda uma multidão que se juntou para escutar a sua palavra. Dizia eu então que as bem-aventuranças reúnem um conjunto de uma forma sintética e muito simples, reúnem um conjunto de ensinamentos que são, no fundo, uma rota para a nossa redenção espiritual, constituem um padrão de conduta para todas as pessoas cristãs e, através destas bem-aventuranças, Jesus define um estado de tranquilidade, de serenidade e de compreensão íntima que devemos cultivar face às diversas situações da nossa vida. Mahatma Gandhi dizia que se dos ensinamentos do Cristo, da palavra que ele nos trouxe pelos diversos meios, ficasse apenas o Sermão do Monte, teríamos condições para pautar o nosso comportamento segundo os mais excelsos parâmetros para nos relacionarmos de bem, quer connosco, quer com a sociedade que nos rodeia. É, pois, um extraordinário cântico de amor e de compaixão e que se dirige, sobretudo, às pessoas que sofrem, porque oferecem também esperança para dias melhores. As bem-aventuranças são, então, um padrão de conduta que deve nortear a nossa ação, mas é também um consolo, uma esperança, uma certeza e uma tranquilização para que estejamos certos que o caminho reto traz-nos-á a felicidade que almejamos. Mas então passo a transcrever o Sermão do Monte e as bem-aventuranças segundo a palavra em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 1 a 12. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas quando foram antes de vós. Este é um texto maravilhoso que sintetiza, então, um conjunto de princípios norteadores da nossa conduta, mas cuja interpretação, sobretudo de algumas expressões, palavras, como sejam os pobres de espírito ou os mansos,
não devem ser entendidas na sua acessão literal na atualidade, porque eles perderam o seu primitivo sentido no decurso dos vários séculos e em função também das traduções que foram sendo feitas do Evangelho. Então, por pobres de espírito, e começando pela primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Por pobres de espírito, Jesus não entende as pessoas desprovidas de inteligência, mas aquelas pessoas que são humildes e não orgulhosas. Dizendo que o reino dos céus é dos simples, diz-nos o Evangelho segundo o Espiritismo, com Allan Kardec, que Jesus quis significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade do coração e a humildade do espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Isto é, tomando aquele que possui, que toma a sua inteligência como a medida da inteligência universal, desprezando todas as outras inteligências e desprezando aquilo que são os ensinamentos divinos. Essa arrogância continua a caracterizar aqueles que são chamados sábios, cientistas, intelectuais do mundo atual, que se arrogam do conhecimento material e da sua sustentação acima de todas as verdades, não tendo o seu coração aberto e humilde para aquilo que são as verdades maiores, as verdades do Espírito. E por isso Jesus dizia que mais facilmente entra uma pessoa ignorante desses conhecimentos do que aquele que sábio e que a sua arrogância e o seu orgulho lhe toldam a visão do Espírito. Naturalmente, também o reino dos céus não é na acessão católica do céu que contrapõe ao inferno, mas o céu e o inferno são então os estados da alma que resultam da nossa harmonia ou, pelo contrário, dos nossos conflitos e desequilíbrios íntimos. A segunda bem-aventurança, aquela que conhecemos tão bem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E nós que frequentamos o centro espírita e que procuramos o consolo, bem sabemos como as nossas lágrimas são enxugadas sempre que procuramos com humildade o apoio e o consolo de Jesus. As lágrimas que nós derrubamos, em aparente paradoxo, são fonte de bênção depurativa, são uma catarse que nos permite depurar-nos. Então, no Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na obra Consolador, dizia: toda a dor física visa o despertar da alma para os grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Isto é, chamando a atenção para o maltrato que damos, quer ao nosso espírito, através da nossa conduta, quer também ao nosso corpo, através da nossa má utilização da nossa matéria e do nosso mecanismo físico para nos adiantarmos no contexto terreno. Mas Jesus também disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Jesus não deixa ninguém sem o seu consolo. E por isso é tão importante nós nos sintonizarmos com Ele e pedirmos ajuda, porque Ele estará cá para nos pegar ao colo. E esta bem-aventurança faz-me lembrar um poema que eu via desde criança e que me marcou desde sempre muito, talvez aquele que me tenha marcado, aquele poema de base cristã que mais me acompanhou desde muito pequenina, que são As Pegadas na Areia, em que nós, quando dizia a autora que em momentos de maior sofrimento as pegadas não apareciam, que só apareciam as dela e não apareciam as pegadas de Jesus, que caminhava sempre junto a ela, mas elas não apareciam porque Jesus a carregava ao colo nesses momentos de maior sofrimento.
pois assim é esta bem-aventurança. Não há lágrima que não seja enxugada por Jesus para nos conceder algum descanso, algum alívio no nosso sofrimento. Mas sabemos que esse sofrimento e que essa dor é necessária para a nossa depuração, pois que é nela que encontramos muitas vezes a luz do caminho que devemos prosseguir. E também sabemos, e se refletirmos num momento de maior dor, eu fiz esse exercício muito recentemente, em que se abateu, de repente se abateu o mundo sobre mim, e naquele dia despertei para uma imensidão de coisas que não estava a fazer corretamente, e as graças que desconhecia ou que estavam tão ofuscadas e que naquele momento tiveram todo um outro sentido. E isso empurra-nos a ter uma visão mais profunda e mais clara do nosso caminho. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ora bem, mansidão aqui também não quer dizer fraqueza, mas quer dizer força gentil. Não significa passividade ou apatia, porque Jesus não fomenta essa atitude, não fomenta esses atributos. Fomenta, sim, a nossa capacidade de aceitarmos o caminho e as agruras e as transformações que temos que fazer de uma forma proativa, procurando um caminho para os ultrapassarmos e, ultrapassando-nas, tornando-nos melhores. Mas manso significa ser consciente de que essa mudança e esse caminho de transformação é necessário. E significa desistir de qualquer violência, seja ela física, seja ela verbal, seja ela emocional, que são as formas de violência que acompanham as nossas micro-interações de todos os dias e que devemos tentar contrariar. Segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, trazendo as palavras deste texto tão maravilhoso, diz-nos Allan Kardec que Jesus faz da brandura, da moderação, da mansiatude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com os seus semelhantes. São fortes aqueles que são mansos, são fracos, são frágeis aqueles que usam de agressividade e que são ruidosamente fracos. A terra regenerada será a habitação dos mansos, daqueles que cultivam em si a moderação, o equilíbrio, a paciência, a afabilidade. A quarta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Ora, no plano terreno, sabemos que a fome e a sede são os apetites naturais mais presentes, são aqueles que reclamam maiores satisfações e reclamam-no continuamente. E, portanto, são os nossos apetites físicos mais proeminentes. Esta quarta bem-aventurança fala sobre esse apetite, essa fome, mas no plano do que é espiritual. A fome e a sede são, neste sentido, apetites espirituais de ajustamento às leis divinas, como justiça. A justiça é nós conseguirmos, a nossa sede, a nossa vontade de nos alinharmos com as leis divinas. Quem tem fome e sede de justiça deseja ardentemente ser transformado de forma progressiva, porque aspira a santidade de Deus para todas as suas ações. Este é o fim último da nossa manifestação de fome e de sede pela mudança, pelo alinhamento com Deus. E assim, naturalmente, o podemos encontrar ao nosso lado. Esta é uma bem-aventurança também para mim muito especial, que é a bem-aventurança
daqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Nós, frequentemente, somos muito duros com os julgamentos que fazemos, temos pouca empatia, compadecemos-nos pouco com as necessidades das pessoas que estão à nossa volta. Pensamos muito em nós, estamos muito fechados no nosso egoísmo, nos nossos padrões, e muito facilmente somos duros e demasiado rígidos com quem está à nossa volta. A misericórdia decorre da ideia, da consciência de que todos somos um só. Decorre da compreensão, da não condenação, da tolerância, da compreensão exatamente das necessidades de todas das pessoas nossas semelhantes, entendendo que não existem criaturas que não tenham problemas. Todas elas carregam problemas, carregam um fardo que não é visível aos nossos olhos, mas que está lá, e portanto devemos compadecer-nos delas, tentar compreendê-las e não nos posicionarmos como juízes perante elas. Então, compadecer-se da dor do semelhante é sentir a miséria do outro no nosso coração. Mas é sentir a miséria não só das pessoas que nos são mais próximas, dos nossos familiares e amigos, mas também daquelas pessoas que nos estão menos próximas e que consideramos injustas e más. Porque essas pessoas também carregam um fardo, por vezes muito maior do que o nosso, e nós não fazemos ideia. E, portanto, ser misericordioso é também saber perdoar. E por isso é que a misericórdia é um complemento da brandura, porque a brandura pacifica o nosso coração e abre-nos à compreensão e ao amor a quem nos rodeia. E, portanto, esse amor não permite que fique em nós o rancor e a ausência de perdão. E também porque em todas estas bem-aventuranças nós temos uma recompensa, e nesta a recompensa é evidente. É que se somos tolerantes, se somos compreensivos, se somos misericordiosos e misericordiosas para com o nosso próximo, para com quem está, com quem interage connosco, então iremos receber em troca essa misericórdia também em momentos em que necessitamos dela. Então, se somos carentes dessa misericórdia, e somos muito, então vamos praticá-la também com os nossos parentes, com os nossos amigos, com os nossos inimigos, com as pessoas que estão acima de nós, com as pessoas que estão abaixo de nós, porque é dando que se recebe, e é perdoando também que se é perdoado. Praticando o perdão, experimentamos o consolo então de sermos perdoados. A misericórdia por nós operada voltará em nosso benefício, atuando, por sua vez, atenuando, aliás, os nossos débitos. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Bom, o esforço de purificação é o objetivo maior da nossa caminhada, não é? Ao longo das reencarnações, e é então aquilo que nos norteia se somos conscientes da necessidade de aperfeiçoamento espiritual. Pois essa pureza de coração ainda não está em nós, mas ela se vai colocando pouco a pouco à medida que nós vamos aprendendo e nos vamos depurando e nos vamos pacificando ao longo deste caminho. Por outro lado, a má utilização do nosso livre-arbítrio macula-nos, fazendo com que gravitemos em redor de espíritos puros, através da lei da afinidade. E o contrário também acontece. Se no nosso coração cultivarmos a pureza, a simplicidade, a brandura, aproximar-se-ão de nós, estaremos mais próximos da luz divina, porque do nosso coração, se do nosso coração reflete luz, mais próximas estaremos da luz do Criador. O coração, que é bom, reflete sempre a sua grandeza e a sua bondade. E também em mais este excerto retirado do livro Relicário
da luz por um bom espírito que nos diz: bem-aventurados os limpos de coração, que projetam a claridade dos seus intentos puros sobre todas as situações e sobre todas as coisas, porque encontrarão a parte melhor da vida em todos os lugares, conseguindo penetrar a grandeza dos propósitos divinos. E é por isso que, ao refletir luz, nós nos aproximamos do que é divino, porque o que é divino é Ele, a luz do Criador. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aqui há uma diferença à partida a fazer entre pacificador e pacífico, porque para pacificador pressupõe uma atitude proativa, enquanto pacífico é a ação daquele que cultiva a paz, mas não necessariamente tem uma atitude proativa de fomentar a paz entre os seus semelhantes. Bem-aventuradas aquelas pessoas que não ficam passivas e que cultivam ao longo do seu percurso o entendimento, a atenuação das discórdias e a paz entre os seres humanos. Isto é, aqueles que, ao invés de acicatarem uma discussão, um desentendimento, aqueles que fomentam o entendimento, a comunhão entre duas partes que estão desencontradas. Esta também é uma bem-aventurança que nos trará para o caminho de Jesus, para o regaço de Deus, mas que facilmente nós deixamos escapar, porque tendemos a alimentar uma situação de guerra nas nossas interações, nas nossas relações cotidianas. E dificilmente nos colocamos numa posição de contrapoder, no sentido em que àquela situação de conflito nos tornamos o elemento pacificador. Bem-aventurados os pacificadores, que nunca atiçam um incêndio da discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, porque serão considerados filhos obedientes de Deus na mesma obra Relicário de Luz. Então, o ato pacificador reflete o pensamento divino no campo em que está posicionado, ao honrar com todos os méritos o Pai de bondade e misericórdia. E a última bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles e para elas. Isto significa que todo o caminho, que todo o roteiro traçado até aqui nas bem-aventuranças, nos traz de uma situação em que podemos ser perseguidos. Porque Jesus, e não nos comparamos a essa alma grandiosa, mas Jesus foi perseguido ao alimentar o amor e a paz entre os semelhantes. Porque essa perseguição é inerente a este mundo ainda de provas e expiações. E, portanto, temos que ser resilientes e perseguir na vivência do Evangelho, sem nos deixarmos tombar pelas críticas, pelas injúrias, pelo mal-dizer daquelas pessoas que não conseguem alcançar a luz que pretendemos emanar de nós e através das nossas ações. Esse caminho faz-se com palavras, mas faz-se sobretudo com ações, com um exemplo, que vai desmontando e vai desconstruindo e vai retirando às pessoas as armas que têm para nos atingir. E se nós nos mantivermos firmes na prática do bem, Jesus não nos faltará com o seu aconchego e com a sua força. E é este o caminho que proponho para mim e para vós durante esta semana e o resto do ano e o resto da nossa caminhada aqui na Terra e mais além.